pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente está no terceiro vídeo. Finalmente a gente vai fazer a criação dos diagramas de esforços. Esforços normais, esforços cortantes, esforços de flexão. A gente dá nome para esses gráficos, tá bom? O primeiro gráfico que a gente chama ele de diagrama de esforço normal, DEN. Tem outros nomes também, mas DEN é bem comum. A gente também tem o diagrama de esforço cortante, DEC, e a gente tem o diagrama de momento flertor, que é o DMF. O diagrama de esforço normal vai ser para os esforços normais, esforços cortantes vai ser o DEC, e para toda a sua análise de momentos flertores, você vai usar o diagrama de momentos flertores, isso é meio óbvio. Bom, a gente viu que o momento, a minha normal ao longo da minha viga inteira foi zero, né? Porque quando eu reparti essa minha viga aqui, ó, em duas partes, ou seção 1 e seção 2, o que aconteceu? Eu tenho uma seção daqui para cá, eu tenho uma outra seção daqui para cá, e aí, quando eu fui analisar a primeira seção, aqui na análise S1, tá bem aqui embaixo, reparem que a minha normal, ela deu quanto? Deu zero. E a minha seção S1, ela vai de onde até onde? Ela vai de 0 a 3. Então, posso dizer que de 0 a 3, considerar aqui como x igual a 0, tá? De 0 a 3, que é mais ou menos aqui, eu tenho o meu gráfico linear passando por cima do próprio eixo do gráfico. Porque ali você não tem, normal igual a 0, tá bom? Beleza. E aí, quando eu pego minha análise de seção 2, que é a outra parte que eu analisei da viga, ou seja, aqui, ó, minha análise S2 do vídeo anterior, inclusive, né? A minha normal, ela também deu zero. Mas por quê? Porque eu não tenho esforços de compressão e nem esforços de tração. Então, eu posso demarcar todo o restante do gráfico aqui, ó, como se fosse um gráfico linear passando por zero, ok? E aí, para deixar mais claro ainda, você desenha aqui, ó, você coloca aqui, ó, 0 kN, beleza? Então, você não tem nenhum esforço de tração e nem de compressão na viga em nenhuma parte dela, ok? Diagrama de esforço cortante. Diagrama de esforço cortante, ele vai ser o diagrama formado por todas as nossas análises de cortante. Então, quando eu pego aqui a minha seção 1, o que eu analisei na minha seção 1 aqui, ó? Eu analisei que minha cortante, ela não depende de x, ó, não tem nenhum x, assim como tinha o momento, tá vendo? Ele não depende de x, ou seja, para toda zona que começa em x igual a 0 aqui, ó, da minha viga e vai até 3, para qualquer zona aqui que eu tiver, para qualquer ponto que eu analisar dessa viga, eu vou ter essa cortante de 7,7. Então aqui, ó, o que eu faço? Eu digo que eu ganho 7,7 positivo, tá bom? Então é um gráfico que vai para cima, ok? Ganho 7,7 dessa forma. E ele se propaga aqui, ó. Ele se propaga ao longo dos primeiros 3 metros, que é a seção que a gente estava estudando, tá bom? É a seção que vai de 0 a 3, seção número 1, ok? Beleza, e na seção 2, o que aconteceu com a minha cortante? A minha cortante, ela caiu para menos 2,3 kN, né? Então ela estava em 7,7, ela fez isso, ó. Beleza? Então ela veio para cá, ó. Bom, mas por que ela veio para cá do nada, né? Bom, vocês lembram que justamente na posição de número 10, perdão, gente, na posição número 3, essa posição aqui, ó, você tinha uma força de aplicação cortante, um esforço cortante ali de 10 empurrando para baixo. Então aqui eu começo com 7,7, que já é da própria reação em A, e aí depois ele fica linear, ele vai 7,7, depois essa força de 10, ela puxa para baixo, te levando para menos 2,3, tá bom? Então aqui, ó,
você tem uma diferença aqui grotesca, né? Porque isso daqui vale aqueles 10 kN que estão sendo empurrados para baixo. Então a gente fica com menos 2,3 kg nessa zona. Até aqui, ó, é 7,7. Recebeu 10 para baixo em x igual a 3, desceu. E aí, ó, ao longo da minha viga, no restante aqui, ó, seção 2, no restante da viga depois do 10, o que aconteceu? Eu não tenho uma mudança da minha cortante, porque a cortante não depende de x. Então, ela só continua constante. Continua constante, vai até o final e volta para zero, tá bom? Então, esse aqui é o meu gráfico. Esse aqui é o meu diagrama de esforço cortante, beleza? Perfeito. Para deixar mais claro ainda que terminou em 2,3, que não teve nenhuma alteração, se quiser pode colocar aqui também, menos 2,3 kN, tá? Agora, diagrama de momento flertor. Diagrama de momento flertor, mesma coisa. Vai lá na sucessão 1 e olha o comportamento do seu momento. Eu tenho aqui, ó, que para momento em x igual a 0, isso deu quanto? Isso deu 0 kN, 0 kN metro. Só que para momento em x igual a 3, deu quanto aqui, ó? Deu 23,1 kN metro. Beleza? Então, em x igual a 0 eu vou colocar 0 kN metro e em x igual a 3 eu vou colocar 23,1. É isso que vai acontecer. Beleza? Então aqui, ó, em x igual a 0, 0 kN metro. E em x igual a 3, que é bem aqui, ó, eu vou colocar o quê? 23. Perdão, se é positivo é para baixo aqui, tá? Para análise de momento positivo fica para baixo e momento negativo fica para cima, tá bom? Então aqui eu tenho 23,1 kN metro, tá bom? E aqui, ó, um comportamento linear. Por quê? Como é que a gente determina isso? Se vai ser linear, se vai ser reto, assim constante, se vai ser uma bolsa tipo uma parábola. Como é que a gente determina isso? Ó? Pelo comportamento da sua função. Sua função aqui é uma função do primeiro grau. Funções do primeiro grau, elas geram retas, graficamente falando. Então, gera uma reta assim, ou pode ser uma reta com essa inclinação. Nesse nosso caso aqui, ela vai ser com essa inclinação aqui para baixo. Perfeito? Legal. E aí, essa aqui foi a nossa análise de momento na seção 1. Agora vamos para a seção 2, que é de 3 até 10, ou de 0 até 10. Aliás, de 3 até 13 ou de 0 até 10, dependendo de onde você está olhando. Bom, seção número 2, o que a gente tem aqui para os momentos? Eu vou botar em azul. A lógica já está bem discriminado aqui, ó. Momento, que a gente tinha achado no vídeo anterior, né? Em x igual a 0, lembrando que o nosso x igual a 0 aqui agora é essa parte, ó. Porque a análise da seção 2 a gente fez olhando da esquerda para a direita. Então, o nosso x está aqui, ó. Beleza? Então, para x igual a 0, que é esse ponto, eu tenho momento 0 kN metro. Então, eu começo minha análise por aqui, ó. 0 kN metro. Perfeito. Então, ele vai ficar em 0 kN metro. Perfeito. Já o outro momento aqui, ó, o que aconteceu? Momento naquele mesmo ponto, que é o x igual a 10. X igual a 10, eu estou olhando para esse ponto aqui, né? Aqui, ó, a minha seção ela tem dois extremos, ela vai de 0 a 10. Então, 10 metros está aqui. E o momento em x igual a 10 é justamente 23 kN metro. Só que o x igual a 10 é justamente esse ponto aqui. Então, tá tudo certo. Ele está falando que para o mesmo ponto você tem o mesmo momento. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu vou traçar agora esses dois pontos? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer uma bolsa daqui para cá. A gente vai ver que tem casos que a gente faz isso também. Bom, olha para sua função. A sua função aqui, ó,
momento é igual a 2,3x. Isso aqui é característica de função do primeiro grau, porque é elevado a 1 aqui o seu x. Se é elevado a 1, então isso é uma reta, e funções que dão retas são as funções de primeiro grau, então a gente simplesmente faz uma retinha aqui, ó. Então, o seu gráfico de momento flertou fica assim, tá bom? Terminamos aqui os 3 diagramas, tá? Esse aqui é uma das metodologias que você pode utilizar para traçar esses diagramas, tá? É uma análise mais rebuscada, é mais complexa. Tem vídeos em que vocês vão encontrar análises mais fáceis, por exemplo, pelo método das áreas, só que no início eu não recomendo, tá? Acho que um bom engenheiro ele tem que saber fazer cálculo, ele tem que entender bem como é que funciona cada detalhe do cálculo, tá? Para depois começar a fazer métodos mais fáceis. Até porque se você começa pelo mais fácil, tecnicamente depois é difícil analisar coisas mais difíceis, né? Então começa logo pelo complexo, aprende o negócio de uma vez por todas, para depois começar a tudo ficar mais fácil, tá? E também se introduzir em metodologias mais fáceis, beleza? Bom, por hoje é isso. Criação de diagrama de esforços normais, cortantes e de flexão. Podem mandar nos comentários possíveis dúvidas, beleza? E é isso, tá? Até mais. Valeu, falou, fui.